Olá, 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 queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Teorias da Administração. Hoje nós vamos inaugurar um novo ciclo de teorias e vamos tratar um pouco de tecnologia e administração. Nesse novo momento, vamos tratar de teorias mais modernas, onde nós vamos entender um pouco mais o contexto das organizações mais contemporâneas. Vamos lá? Bom, queridos alunos, para iniciar esse novo segmento, vamos colocar assim, tratando de tecnologia e administração. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos tratando basicamente de uma extensão do corpo humano. É tudo aquilo que vem para auxiliar, né, o nosso dia a dia, auxiliar as nossas atividades, as nossas tarefas e que facilitam que de alguma forma essas tarefas sejam realizadas ou de maneira mais rápida ou de uma forma mais eficiente ou até mesmo, né, com a redução de esforço, redução de custo ou unindo, né, todos esses elementos. Então a tecnologia é essencial dentro do processo, né, organizacional e dentro basicamente das nossas vidas. Né? Ela vem ao passo que, né, o tempo vem passando, né, nós temos cada vez mais vendo sendo desenvolvidas tecnologias, né, que vêm auxiliando nessa melhoria de qualidade de vida de todos nós. É importante a gente citar também que a tecnologia ela não é só uma máquina avançada, ou um supercomputador, ou até mesmo um equipamento ultramoderno. Né? A tecnologia, como eu disse bem no início, é tudo aquilo que pode facilitar a nossa vida. Então, lá atrás, um lápis foi uma tecnologia imensa, um caderno foi uma tecnologia imensa, assim como uma planilha de Excel lá atrás foi um grande salto, uma grande evolução. Né? E hoje a gente já tem, né, computadores super avançados, softwares, até mesmo o celular, né, que hoje é extremamente muito mais moderno do que os primeiros computadores. Mas a gente não pode negar, né, que a introdução dos computadores pessoais, né, trouxe, né, para a nossa sociedade, para o nosso momento, um salto extremamente grande. Né? Sem o computador, não haveria a possibilidade de se administrar grandes organizações com a variedade que a gente tem de produtos, processos, materiais, clientes, fornecedores, né? A infinidade de pessoas envolvidas que nós temos. Então, os computadores veio, de certa maneira, vieram como uma tecnologia chave, né, para otimizar e melhorar a gestão dentro das organizações. A gente vai observar aqui, né, que essa tecnologia, né, vem pontualmente solucionar grandes problemas dentro das organizações e de diversas formas, desde uma simples planilha de Excel que vai organizar o fluxo de caixa de uma organização, até mesmo, né, um software de computador, né, que vai, por exemplo, né, fazer a triagem, né, de produtos defeituosos em um processo fabril. Então a gente tem uma infinidade, um supercomputador que vai, por exemplo, controlar o lançamento de um foguete. Então a gente tem uma infinidade, né, de possibilidades utilizadas em infinidades, né, de tipos de organização. Por exemplo, computadores hoje são utilizados nos esportes, né, para fazer um mapeamento de jogadores, por exemplo, né, e traçar, né, o quanto ele correu, por onde ele correu, de que forma ele está correndo, né, se está colocando o pé da maneira certa, se é um nadador, se ele está fazendo o movimento correto, né, e tudo isso vem para otimizar e dar o time da melhoria contínua dentro das organizações. Então, o computador ele veio para otimizar, né? E ele hoje está presente em todos os momentos da nossa vida, seja um computador, um laptop, seja um celular, né? Que tem tecnologias extremamente modernas e que auxiliam o nosso dia a dia e das organizações. Bom, nessa temática envolvendo computadores, tecnologia e administração, não é, não seria justo deixar de falar da cibernética e o quanto a
cibernética ajudou nessa evolução. A cibernética é uma teoria, né, dos sistemas de controle baseada na comunicação, transferência de informação entre o sistema e o meio dentro do sistema e do controle da função dos sistemas com respeito ao ambiente. E o que é que isso quer dizer, professor, dentro desse contexto? A cibernética, cabe aos alunos, ela compreende um conjunto de processos, seja eles físico, fisiológico, psicológico, e que leva em consideração a transformação da informação. A cibernética, nela, como, né, inicialmente o conceito já diz, ela é baseada na comunicação entre sistema e o meio ambiente dentro de um próprio sistema. Quando a gente traz isso para a administração, propriamente dito, né, a gente tem aí que a cibernética pode envolver estudos, por exemplo, como pessoas, áreas, departamentos, unidade de negócio, empresas, grupos, né? Ela também está associada ao uso de sistemas de comunicação e, consequentemente, aos seus componentes, que são vitais para a troca de informações da organização com o ambiente dentro da própria empresa. É importante a gente falar, né, que quando a gente trata de cibernética e administração, a gente observa, né, que essa passagem, vamos dizer assim, se inicia na Revolução Industrial, onde aos poucos o esforço muscular, não o esforço físico do homem, passou para a máquina, né, que é aquele velho questionamento, né, onde, né, ao meio mecânico, né, foi substituindo o meio muscular. E o meio mecânico, ao longo do tempo, foi sendo aliado ao meio eletrônico, né, e fazendo com que provocasse uma automação, né, que foi provocado basicamente pela cibernética, né, que as tarefas que cabiam basicamente ao ser humano foram aos poucos sendo transportadas para a máquina. A cibernética, ela vem, né, levando, vamos dizer assim, uma substituição do esforço humano pelo esforço de uma máquina e agora de um computador, basicamente, né? E aos poucos isso vem, né, sendo acrescentado. Então, a cibernética na administração, basicamente, ela leva, são duas vertentes. Por um lado, nós temos a automação e, por outro lado, a gente tem a tecnologia da informação, que são dois pontos extremamente relevantes dentro desse processo. Entrando nos nossos principais conceitos, nós temos também o conceito de sistema. O que é um sistema, querido aluno? Um sistema nada mais é do que um conjunto de elementos dinamicamente relacionados, formando, né, uma atividade para atingir um objetivo, né, operando sobre dados, energia, matéria, né, para fornecer informação, energia e matéria. Então, a gente tem aqui um sistema, nada mais é do que um conjunto de elementos que estão intimamente relacionados, que vão, logicamente, interagindo, né, entre si, esses elementos, seja ele pessoas, seja ele dados, energia, né, matéria-prima, por exemplo, vão interagir entre si e que vão gerar, né, um resultado. Então, né, um sistema, ele é o cerne de qualquer tipo, né, de organização, seja uma organização do ponto de vista empresarial, seja uma organização, por exemplo, relacionada ao meio ambiente, né? Não é à toa que a gente tem, por exemplo, um ecossistema, né, que é um sistema ecológico, né, que tem um conjunto de elementos que interagem entre si, que geram determinados resultados. Então, o sistema é um dos principais conceitos que a gente tem quando a gente quer tratar, né, desse ponto de vista entre tecnologia e administração. Vamos adiante que a gente vai adentrar um pouco relacionado ainda sobre esse tema. Bom, queridos alunos, a gente não pode falar né, de sistemas sem falar da teoria dos sistemas. É importante a gente entender, né, que, né, levando em consideração, né, que as organizações estão sempre, né, dentro de um meio, de um ambiente, que é o environment, representado aí pelo solzinho, né? Todas as organizações estão dentro de um ambiente, né? Apesar de a gente ter, né, que estudado algumas teorias que consideram as organizações como sistemas fechados, a gente já entende, né, que as organizações são, a partir logicamente, das novas teorias, que as organizações são sistemas abertos e que interagem com o meio, né? Então é importante que a gente entenda esse conceito
né, a priori, né, tratando basicamente desse conceito de sistema, que é um conceito básico de comunicação, onde a gente tem entrada, onde a gente tem processo, onde a gente tem saída e a gente tem retroalimentação. Então, o conceito de input, de entrada, são tudo aquilo que de fato o sistema recebe, né? Pessoas, equipamentos, máquinas, softwares, né? Tudo que é necessário, né? Matéria-prima, né? Matéria acabada, enfim, tudo aquilo que é necessário para que, né, o sistema de fato funcione adequadamente. Então, esse é o primeiro ponto. E a partir desse conceito, nós sabemos que nós temos, né, se eu estou dando entrada em alguma coisa, nós temos também a saída, o output. Né? Nós temos saídas, que é o resultado. Né? Se eu tenho uma fabricação de automóveis, eu tenho entradas, eu tenho matéria-prima, eu tenho pessoas, eu tenho processos, tenho uma quantidade, né, de materiais necessários para que isso ocorra de maneira satisfatória, e nós temos as saídas, que é o resultado propriamente dito, que é o veículo pronto, acabado. Então, a gente tem as saídas desse sistema. E no meio de tudo isso, nós temos os processos. Né? E que processos são esses? É aquilo que ocorre para transformar essa matéria-prima, esse conjunto de elementos, em saídas, em outputs. Então, nós temos esse conjunto de processos, né? Que, se a gente trata de um sistema fabril, nós temos uma infinidade de processos para que seja a matéria-prima seja transformada. Né? Se eu estou tratando de algo, de um processo de consultoria, por exemplo, eu também tenho um conjunto de processos que ocorrem até, de fato, né, eu ter a saída, eu ter o resultado. Né? E dentro, né, desses processos, né, a teoria de sistemas chama isso de black box, né, a caixa preta, que é onde acontece dentro da organização. Né? Apesar de a gente não considerar né, como um sistema aberto, que interage com o meio, mas isso que é o que ocorre única e exclusivamente dependente da organização. Por isso que a gente chama de caixa preta, que ocorre ali. Nenhuma organização é igual à outra. Né? Todas têm seus processos, sua forma própria, né, de transformar, né, esses inputs em outputs. E por fim, dentro desse processo, nós temos aí, né, o feedback, que é a retroalimentação, né, que é o retorno, que é o se eu tenho, né, um processo que aconteceu, né, eu tenho os resultados, então eu sei o que deu certo, o que deu errado, o que foi muito bom, o que foi muito ruim, o que foi ok, né, e a partir desses resultados, né, de fato o sistema vai se retroalimentar para que de fato a gente tenha resultados melhores na próxima vez que a gente for fazer as mesmas atividades. Então é isso, né, que melhora o sistema, aperfeiçoa o sistema de maneira constante e contínua. Bom, outro conceito que não pode ficar de fora nesse contexto de tecnologia e administração é o conceito de homeostase, né, que nada homeostasia, né, que nada mais é do que a tendência que a organização tem de se voltar para o equilíbrio, né? Então, ou seja, a quantidade de recursos que entra, né, ela tende a se equilibrar com a quantidade de recursos que sai. Isso para manter uma harmonia do sistema. E isso acontece no nosso corpo humano e acontece em todos os outros sistemas ecológicos, né? E uma organização não poderia ser diferente, né? As organizações, como todo o sistema aberto, né, procuram manter uma certa constância, né, no intercâmbio de energia importada e exportada do ambiente, assegurando, né, o seu caráter organizacional e logicamente evitando, né, um processo que a gente chama de entropia, que nada mais é do que desintegração, que é o desgaste, né, de se utilizar de seus próprios recursos até se, né, desgastar. Então, a empresa, né, nesse enfoque, ela se assemelha bastante com um ser vivo, um sistema que quanto mais se torna complexo, mais autonomia ganha em relação à própria auto-organização. Então é que, né, dentro desse conceito, a gente entende, né, que há essa harmonia, tendência ao sistema se auto-organizar ao longo do tempo. Bom, levando em consideração ainda, né, esse desdobramento, né, do conceito da teoria dos sistemas, a gente chega, né, em um conceito extremamente importante, que é o conceito de informação. O que seria informação? Né? Nesse mundo, né, que nós sabemos que nós vivemos nessa tal era da informação, mas o que é informação de fato?
né? Então é bom a gente, né, fazer essa diferenciação entre dado, entre informação e comunicação, né? O dado é um número, palavra, letra ou informação ou dado solto, né? Como por exemplo, se eu disser para vocês aqui, sei lá, eu tomei a vacina, né? Aí o fulaninho de tal tomou a vacina, cicraninho tomou a vacina. Isso são dados soltos. Mas quando eu digo assim, eu reúno todos esses dados e digo assim, dos alunos do Instituto Federal do Piauí, né, 85% tomaram a vacina. Isso aí eu transformo um dado em uma informação, porque aí eu já tenho o que fazer com ela, porque um dado solto, né, ele não vale muita coisa. O importante é quando eu transformo isso em uma informação de fato relevante. E a partir disso, eu transformo essa informação em conhecimento. Então, por exemplo, a partir desse dado, né, a partir desse conjunto de dados, eu posso transformar isso em informação. A partir disso, eu transformo no conhecimento. Eu digo, bom, se essa quantidade, né, de alunos e uma quantidade X de professores já tomaram a vacina, então a instituição tem condições, por exemplo, de fazer um retorno seguro às aulas. Então, aí eu transformo isso em informação, transformo isso em conhecimento e transformo isso em comunicação, que é a hora que eu canalizo essa informação, esse conhecimento nos diversos meios. Então, essa é a grande forma onde eu consigo aliar a administração e tecnologia, né? Os computadores, os softwares avançados, os equipamentos hoje todos informatizados, eles servem para pegar um conjunto de dados e transformar esses dados em informação, e essa informação é transformada em conhecimento, para que a posteriori ela seja comunicada da maneira adequada. Então é importante a gente entender nessa diferenciação e como a tecnologia é utilizada para trazer e transformar esses dados em informações, né? A gente pegar, por exemplo, um conjunto de dados, por exemplo, faturamento de 2010, de 2011 até o de 2021, né? Juntar esses dados e dizer assim, olha, aqui observa-se que nós tivemos um crescimento, mesmo diante de todas as crises que foram passadas durante esse período, teve um crescimento de 5% ao ano, de 10% ao ano, de 20% ao ano, ou observou-se uma tendência de crescimento, né, ou um crescimento exponencial durante esse período. Então, eu transformo isso em informação, né, e a tecnologia pode ajudar a gente a fazer isso de maneira mais rápida, né, de maneira mais eficiente, certinho?